a todos que também nos acompanham pelas redes sociais. Estimado Padre Christian, muito obrigado mais uma vez pelo acolhimento, a todos vocês aqui de Divinópolis e os devotos de Carlo Acutis do Brasil também, que com certeza estão ligados nesse momento no santuário, aqui conosco. A santidade, na cabeça de muitos, parece algo distante, parece uma coisa estratosférica. Às vezes nós ouvimos até as pessoas dizerem assim: eu não sou digno de ser santo, como se a santidade fosse o privilégio de algumas pessoas somente. Se fosse assim, nós não teríamos santos. No dia do nosso batismo, Deus nos chamou à santidade. Foi naquele dia. A grande questão é que nós muitas vezes não tivemos coragem de encarar e fazer esse caminho que leva à santidade. Aí nós encontramos um jovem como Carlo, uma criança como Carlo, que desde cedo já manifestava o desejo pelo céu. E na sua vida ele foi construindo esse caminho que um dia, no chamado por Deus do seu batismo, ele recebeu. E nós ouvimos muitas vezes os jovens dizerem isso. Aí de repente, no ano de 2020, com a pandemia, eu estava lá com a família do Carlo, nós vivemos ali quase 3 meses confinados numa quarentena. Eu nem sabia o que era isso, quarentena. A Itália enfrenta o início de tudo isso, o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo isso. Eu fui para um tipo de trabalho lá na Associação Carlo Acutis, e de repente tudo mudou e a gente estava ali dentro de casa, e o que nos sustentou foi a Eucaristia. Um dos dias no almoço, a gente conversando, que sempre o almoço italiano demora, a gente dá muita risada e conversa. Eu rezava a missa e depois a gente ia para o almoço, ficava até umas 4, 5 horas da tarde batendo papo. Aí conversando em altos papos com Dona Antônia, a senhora já prestou atenção que o mundo todo ficou sem missa? A Itália ficou sem missa, mas a família do Carlo não ficou nem um dia sem missa? Porque ele trouxe um padre lá do Brasil e colocou dentro da casa dele e tinha Santa Missa todo dia. Não me perguntem por que eu fui escolhido, não sei. Às vezes as pessoas perguntam, mas não sei, gente. Só sei que eu estava lá. Lógico, já tenho uma amizade com a família do Carlos já faz uns 8 anos. Ele ainda estava com processo em Milão, ainda era servo de Deus. Só sei que tanto a minha vida mudou em função disso, mas Deus também quis dizer muita coisa comigo, porque dizem que os santos que escolhem a gente, e o Carlos tinha um amor muito grande pelos padres. Muito grande. Aliás, o Carlos dá um tapa na cara de todos nós. E nos chama a atenção a viver aquilo que é elementar da nossa fé. Se vocês me perguntarem, o que Carlos fez de extraordinário para ser santo? Eu diria para vocês uma única coisa: foi católico de verdade. Digo sempre isso, porque o caminho para a santidade a igreja já nos apresenta. A questão é que nós ainda estamos acostumados ou nos deixamos influenciar, sobretudo pelo relativismo que assola o mundo. Aí nós viramos o católico light, diet, ou seja, perdendo aquilo que é essencial. Aí vem o Carlos e diz assim: todos nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Muitos morrem fotocópias. E quando que nós morremos fotocópias? Quando nós deixamos de lado o que é essencial e nos prendemos às coisas periféricas. Quantas pessoas, eu não diria só os nossos jovens não, mas quantos de nós adultos vivemos de bagatelas, de coisas frívolas, sem sentido, vazios de tudo. Aí vem o Carlo. Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Faz sim.
Carlos fez o milagre primeiro em casa. Carlos fez o milagre primeiro em casa. Porque embora a família fosse uma família católica, não era uma família praticante como nós entendemos. Eu lembro das boas conversas que eu tinha com a avó do Carlos, com a Luana. Dávamos boas risadas. A Luana é um verdadeiro acervo das coisas do Carlos. Quanta coisa ela me contava. Mas teve duas que sempre me marcou muito, inclusive. Eu coloquei no livro que eu fiz. Aliás, esse livro eu fui provocado para fazer, porque jogou alguém para mim: padre, o senhor não pode ser egoísta, o senhor tem que falar para a gente que o senhor viveu lá. Ai, meu Deus. Tá bom. Foi Carlos. Foi numa conversa com a dona Antônia que saiu o termo, foi Carlos. Aliás, quando lá eu estava, sabe o que eu cheguei a pensar, gente, quando eu estava lá? Eu lembro no dia 11 de março, quando a Itália fechou. Fechou para o mundo, fechou tudo. O meu quarto era do lado do quarto do Carlos, aí eu ia lá para o quarto dele. Aí, meu Deus, eu vim lá do Pantanal morrer aqui. E o pessoal ligava lá de Corumbá: volta, padre, que o corona não chegou aqui ainda. E já estava começando o negócio por aqui também. Mas vocês sabiam que teve um momento que eu fui me conformando. Puxa vida, vou morrer em Assis. Que bom, né? Terra de São Francisco. E do Carlos, na casa de um santo. Mas foi angustiante. Porque a gente não sabia o que ia acontecer, padre. Era terrível. Teve um único dia que eu chorei, mas chorei sozinho. Nunca nem falei nada para ninguém. Assim, meu Deus. Aquele dia que o Papa deu a bênção Urbi et Orbi, aquele desalento, aquele dia que mais morreu gente na Itália, eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? E nós nos fortalecíamos com a Eucaristia, que Dona Antônia é muito bem-humorada. Dona Antônia, mãe do Carlos, é a porta-voz da mensagem do filho. Vocês vão ver sempre ela nas mídias e falando: o pai é extremamente reservado. Aí a gente tinha que sobreviver ali de alguma forma. Aí, como tinha capelinha em casa, eu falei assim: então tá bom, dona Antônia, nós vamos fazer o seguinte: aqui é a nossa paróquia Acutis. Então eu vou nomear o pai do Carlos vice-pároco. Aí eu fiz a investidura dos filhos, um de coroinha, outro de leitor. A dona Antônia, a senhora vai ser a nossa bispa. A mãe era a bispa, porque a dona Antônia... Gente, Carlos aos 7 anos provocava a mãe fazendo perguntas teológicas. Porque aos 7 anos, Carlos já sabia toda a doutrina da igreja. Eu nem vou perguntar a vocês aqui do santuário, porque eu sei que todos vocês já leram o catecismo, né? Sim? Carlos sabia tudo aos 7 anos. A biblioteca do Carlos era assim, ó, de livros. A vida dos santos, ele era expert. O Michele, se Carlos fez a primeira comunhão com os 7 anos, os irmãozinhos do Carlos fizeram com 5. Uma graça os dois. E Carlos provocava a mãe fazendo perguntas e Dona Antônia não sabia responder. É aí que Dona Antônia pede a orientação para o pároco lá: não, a senhora vai ter que estudar. Dona Antônia fez teologia. Hoje Dona Antônia coloca qualquer padre no bolso. É uma excelente teóloga. Provocada por quem? Pelo filho. Olha que interessante. Pelo filho. E duas coisas muito belas e bonitas que eu sempre falo, que eu guardo, que a avó do Carlos dizia que ele era: solare. A expressão italiana. Solare. Carlos era brilhante. Ele era luz. Quando ele chegava, parecia que tudo ficava. E ele era, como dizia Luana, Carlos era ligeiro, leve. Todo mundo queria ficar perto do Carlos, porque era bom estar do lado desse menino. Era agradável. Quando ele chegava, que estava às vezes aquela confusão, você já viram italiano conversando, né? Você jura que está acontecendo uma briga. E Carlos chegava com a leveza. Mas é porque o italiano é sanguíneo. É sanguíneo. Você pensa que está brigando. Eu aprendi muito a conviver com eles, porque quando eles gritam, você grita junto e tudo fica bem. Né? Fica uma maravilha, principalmente em Roma. Né? O padre já foi lá, já viu como é, né? Grita junto, gente, que tudo vira um amor. É o jeito de ser.
Você vai convivendo. Então Carlo era leve. Onde passava, não tinha quem não olhasse aquele jovem de 1,82 m, 83 de altura, bonito. Com certeza foi muito provocado pelas meninas, viu? Aí a dona Antônia disse que um dia, sendo provocado, ele disse o seguinte: a única mulher da minha vida é a Virgem Maria. Então, o que é isso? É o extraordinário no ordinário da vida. Então ser santo, gente, não é uma coisa da estratosfera, não. É aqui. A santidade, ela é acolhida na humanidade. Você não tem que deixar de ser o que você é, mas você tem que potencializar o que você traz de bom. E apontar tudo isso para um projeto de vida. Carlo amava tanto a Eucaristia que ele nos deixou um legado maravilhoso, a mostra eucarística. Até dou sugestão aqui no santuário um dia vocês fazerem. Eu estava em Pernambuco agora, fizeram a coisa mais linda numa paróquia. O padre fez a exposição dos quase 200 milagres eucarísticos que Carlo pesquisou. Lindo. Nem eu como padre sabia, eu mal conhecia o milagre de Lanciano. E Carlo achou milagre eucarístico até no Egito, na Colômbia, na Argentina. Porque quando a gente ama, a gente quer transbordar nesse amor e fazer com que as pessoas também amem aquilo que eu amo. O amor do Carlo era tão grande pela Eucaristia que ele se debruçava na internet. Por isso que ele é candidato a patrono da internet. Pesquisando sobre os milagres eucarísticos. Estava tudo lá no notebook dele, que está disponibilizado hoje no site oficial da associação. Podem baixar, não tem direito autoral nenhum, pode reproduzir, podem ler. É um material belíssimo para catequese. Aí o Carlo catequista. E ele preparou também a mostra mariana. Os dois grandes amores dele, a Eucaristia e Nossa Senhora. Aí ele pesquisou todos os títulos de devoção a Nossa Senhora. Lógico que, como um bom italiano, a devoção a Nossa Senhora do Carlo era a Madonna di Pompei. É como se fosse a Nossa Senhora Aparecida para nós, para o italiano é a Madonna de Pompei. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Tem até uma igreja em São Paulo. Mas a devoção a Nossa Senhora pela mensagem, pelo conteúdo, era Nossa Senhora de Fátima, que Carlo gostava. Tanto é que ele foi várias vezes a Fátima. E ele elegeu os pastorinhos de Fátima como sendo os seus melhores amigos. Foi numa desses momentos que o amor do Carlo por Nossa Senhora aumentou mais ainda, quando uma das aparições, a Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Jacinta e Francisco iriam para o céu. Aí Nossa Senhora disse que sim, mas o Francisco ia ter que rezar muitos terços ainda. O Carlo ficou apavorado. Mama, vamos dobrar a meta. Porque se por Francisco ele tinha que rezar mais, não tem que rezar mais que o Francisco. Porque Carlo tinha muito claro que ele não iria para o inferno, mas também ele não queria ir para o purgatório. Ele queria ir direto para o céu. Olha que ousado. A minha meta é o infinito. Non io, ma Dio. Não eu, mas Deus. Aí Carlo deixou todo mundo louco dentro de casa. Vamos rezar o texto, mamãe. Porque nós temos que ir para o céu. Sem deixar a leveza do jovem que era, de fazer as coisas de jovem. Carlo morre aos 15 anos. Agora tem um outro elemento muito importante. Quem foi a grande inspiração de Carlo Acutis para tornar-se o que ele se tornou? São Francisco de Assis. Quando ele vai a Assis a primeira vez, a família muda toda a vida por conta do Carlo, pelo seu amor a Assis. E ele disse um dia para a mãe dele: mamãe, eu quero ser enterrado aqui em Assis. Mas meu filho, eu vou morrer primeiro. Ele já estava preconizando as coisas. Tanto é que quando Carlo morreu, não tinha lugar no cemitério de Assis, porque era um cemitério antigo. Ele foi enterrado ali no jazigo da família, na região de Milão.
E depois de 2 anos, ampliaram o cemitério. Quando Dona Antônia soube, a primeira coisa que ela fez foi comprar um terreno lá e imediatamente já fazer o translado. Que Carlo queria ficar em Assis. O bispo de Assis escreveu um livro onde ele diz que Carlo, e todo mundo também comenta, Carlo é um outro Francisco. No seu tempo, a santidade, gente, é sempre a mesma coisa. A santidade não muda, porque ela é de Deus, é divina. O que muda são os contextos, o tempo e quem acolhe. Mas a santidade continua sendo o mesmo chamado que Deus faz a um, faz a todos. São Francisco respondeu lá em 1200. O jovem rico que se despojou de tudo na cidade de Assis e foi morar com os leprosos. Carlo, riquíssimo, e também se despoja. E deu um sentido para a família também. Quando ele pegava essa mochilinha dele, ia cheia de lanche dentro e saía levando para os mendigos, para aqueles que estavam nas ruas de Milão. Essas coisas Dona Antônia só fica sabendo depois, quando a fama de santidade de Carlo. Sabe quando foi que o desconfiômetro aconteceu? No dia da missa do Carlo, lá em Milão, que a igreja ficou mais cheia que isso aqui tudo. E Dona Antônia, mas de onde que meu filho conhecia tanta gente que veio até da periferia? Foi aí que depois o quebra-cabeça foi se montando. Logicamente ele tinha um bom cúmplice, que era o Rogers, que era o babá dele, que era de religião hindu e que Carlo catequizou, se converteu, batizou, católico e casou na igreja. Continua morando até hoje, cuidando da casa de Milão. Ele era de religião hindu. Foi até excluído da casta dele, casta Brahma, porque se converteu. E como que ele se converteu? Ele ia levar o Carlo na escola, Carlo não podia ver a igreja que ele entrava, já ia para diante do tabernáculo fazer sua adoração. O babá que não entendia nada ajoelhava também. Aí, o que é isso, Carlo? Aí, Carlo, é Jesus. Para você ver como o testemunho arrasta. Por isso que eu digo, meus jovens, quem são as referências para vocês? Porque a nossa mídia secular aí, vou te contar, hein? Desculpe a expressão, é um lixo. Não acrescenta em nada. Aliás, tem um projeto muito claro, destruir a família e os valores. Quem que vocês têm de referência? Vocês sabiam que a primeira coisa que foi apreendida pelo Vaticano, pela apostolação, porque esse processo todo é uma investigação muito minuciosa. Eu estive presente nos 2 momentos que eu fui o portador do milagre que aconteceu em Campo Grande, do processo. O momento mais extenso é de servo de Deus para venerável, porque para beato espera-se o milagre e agora para canonização mais um. Mas o mais interessante é que ainda funciona hoje uma expressão muito antiga na igreja, hoje não usa muito, que tem dentro da congregação pela causa dos santos, tem aqueles que são pagos, que a gente chama de advogados do diabo. São pagos para achar alguma coisa que deponha, que desabone a moral, a integridade do candidato a santo. Eles trabalharam tanto e não encontraram nada do Carlo. Mas aí teve uma coisa que talvez eles pensavam que iam achar alguma coisa. A primeira coisa que foi apreendida foi o notebook do Carlo. Um trabalho de CIA, de serviço secreto. Fizeram uma varredura completa no notebook do Carlo. Que vocês sabem que hoje não adianta, fica tudo registrado. E ainda tem uma tal de nuvem, meu filho, cuidado com essas nuvens. Que quando ela solta a tempestade, fizeram uma varredura completa. Nada, absolutamente nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlo. Aí eu sempre brinco. Já pensou se nós fôssemos medir a santidade dos nossos jovens, dos nossos adultos pelo celular? Vamos pegar o celular de todo mundo para ver se entrou em alguma coisa. Eita, hein? Gente. Está pensando o quê? Ser santo é um caminho que exige. Precisa saber o que se quer. E é tão bonito
Então não é por acaso. Em 2020, no ano da pandemia, nós temos um jovem e outro detalhe. Todos os dias quase acontecem beatificações, a gente nem sabe quem são os beatos. Aqui no Brasil mesmo nós temos tantos e nem sabemos. A do Carlos foi universal. Ali naquela semana da beatificação dele, Dona Antônia deu entrevistas até para TVs árabes, que nem são católicas. Tamanha foi a repercussão mundial da beatificação desse jovem. O mundo ficou ligado. Porque a veneração ao beato, ele deve ser somente local na diocese dele. Somente como santo, o culto é universal. E do Carlos não, o Carlos ficou o beato do mundo. Que coisa boa, nada é por acaso. E nesse momento que nós começamos a ver uma luzinha no fim do túnel, para o fim dessa pandemia, nada como o Carlos para trazer de volta a nossa juventude. Nada como o Carlos, veio no momento certo, viu, Carlos? Para dizer para os nossos jovens, a santidade existe, é só você querer, você não precisa deixar de ser o que você é, mas você precisa acolher em primeiro lugar o que você é, e a partir daí, fazer o processo de eliminar aquilo que de repente pode atrapalhar a tua vida para chegar nesse ideal. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem abandonar, porque elas não querem fazer esse caminho que vai exigir o encontro consigo mesmo, uma renúncia de si mesmo. Quantas vezes Carlos fazia sacrifícios também, de oferta a Deus. Gostava sempre de ir ao Monte Alverne, onde São Francisco recebeu os estigmas. Porque São Francisco foi sua grande inspiração. E olha que coincidência, onde que está o corpo do Carlos hoje? No Santuário della Spoliazione. Ou seja, traduzindo, no Santuário do Despojamento. É o local do lado da casa do bispo. Lembra do episódio onde Francisco ficou completamente nu, tirou as vestes, entregou para o pai dele? E o bispo foi lá depois. Naquele local tem um santuário. E o corpo do Carlos foi transladado para lá depois da exumação. Aí teve um outro grande detalhe bonito, que foi o corpo do Carlos está intacto. Aqui é bom a gente explicar a diferença de incorrupto e intacto, porque às vezes as pessoas fazem uma confusãozinha. Corpo incorrupto não existe de nenhum santo, só de Jesus. Agora, a incorruptibilidade, ela tem graus. E o intacto, que significa todo inteiro, ou seja, não houve decomposição, é um dos graus da incorruptibilidade. Mas não chega como o de Jesus, que Jesus ressuscitou o corpo incorrupto, vivo. O do Carlos estava todo inteiro, nada se decompôs, nem os órgãos internos. Quem assistiu à beatificação viu que a mãe entrou com o coração do Carlos, que está lá na Catedral de Assis, quando vocês forem lá, na Catedral São Rufino, está o relicário com o coração dele. Então, isso não é o mais importante. A grande relíquia do corpo do Carlos não é o mais importante. O mais importante é a santidade dele, como dizia o pai dele. Não é o que sobrou do meu filho, mas é a santidade dele. Mas também isso é um sinal. Também isso é um sinal. Eu vi o corpo do Carlos sendo tratado. Foi emocionante ver. Aquele jovem, até ressecado como estava, continuava belo. Lógico que tem que ser feito todo um tratamento para ser exposto. E é colocado, já respondo porque as pessoas sempre têm dúvida, é colocado depois da hidratação que é feita, uma película de silicone no rosto. É uma máscara de silicone. Porque não vai expor um cadáver, a aparência de cadáver ressecado, né? E uma semana antes da exposição, quem foi vestir o Carlos? A mãe. As mães brasileiras fazem assim, né? As mães brasileiras. Imagina só. Ela sempre me pergunta, o que a mãe dele sentiu? Meu Deus, deve ter sido uma dor tão grande para aquela mãe. Dona Antônia, quando abriu o caixão, que viu que o filho estava inteiro, ela falou, eu sabia. Se fosse a mãe brasileira, ia se jogar dentro, ia chorar, meu filho, né? Pode dizer, né? Como nós somos afetivos, né? Porque ele já vive a santidade do filho de tal forma que aquilo é um detalhe, né?
Aquilo é um detalhe. As nossas mães brasileiras sempre ficam falando, nossa, deve ser uma dor para a mãe dela. Gente, não é dor nenhuma, é felicidade. Porque no café da manhã, no almoço, na janta e antes de dormir, a gente só fala do Carlos lá na casa dele. Ele está mais vivo e mais presente que tudo. Que coisa bonita. E depois, o primeiro milagre do Carlos, a mãe disse que o primeiro milagre aconteceu com ela. Porque Dona Antônia não podia engravidar mais. E aos 43 anos, 4 anos depois da morte do Carlos, ela engravida de gêmeos. Hoje tem 11 anos. Francesca e Michele. Olha que coisa bonita. Aos 43 anos, Dona Antônia engravidou e não podia. Hoje ela tem 54 anos. Então, são sinais que Deus vai dizendo, vai mostrando, mas isso tudo é porque houve um acolhimento. A santidade, antes de tudo, é um acolhimento que você faz, porque Deus não vai invadir o coração de ninguém. Deus convida. Você aceita se você quiser. Senão Deus deixaria de ser Deus, né? Se Ele interferisse na sua liberdade. Porque quando nos criou, nos deu livre-arbítrio. A questão é que Carlos tinha esse desejo do céu. Porque uma leucemia que o mata em 3 dias, e uma leucemia que na época, em 2006, não tinha nem tratamento quimioterápico e hoje tem. Que coisa. E lá todo mundo preocupado, e Carlos diz, os médicos entravam, sabia que ele estava passando por dores terríveis, porque era uma espécie de derrame que ia dando em todo, até chegar ao cerebral. Quando o Carlos morreu, transpirou sangue, porque as veias explodiram todas, ficou todo roxo. E ele dizia, não estou sofrendo. O Papa sofre mais do que eu. Ele que consolava as pessoas que chegavam lá no leito, que a mãe e a avó ficou o tempo todo. Aí ele pediu à mãe para trazer o padre, que ele queria confessar e comungar. Aí Dona Antônia trouxe o padre. Quando o padre saiu, encontrou Dona Antônia e só disse assim para ela, seu filho é santo. Nunca mais ela viu o padre, foi o primeiro padre que ela achou ali. Seu filho é santo. Ela ficou com aquilo na cabeça. Aí logo depois o cara morreu. Olha que coisa, né? Então, Carlos era realmente como Francisco. Não via a morte como nós vemos, como um grande terrorismo, com medo, não. Carlos via a morte como irmã. Porque a morte é necessária para quem quer o céu. Agora, quem não quer o céu, quer ficar aqui sempre. Aí tem medo de morrer. Lógico. Medo é falta de fé, né, gente? Medo é falta de fé, porque quem tem fé não tem medo. Lógico que agora vocês vão sair daqui dizendo, quero morrer. Não, não é isso. É o acolhimento daquilo que é essencial para um fim, para o meu objetivo, que é a santidade. Teríamos muitas coisas para continuar falando aqui, né? Acho que já deu tempo. Poderíamos falar muitas coisas, porque tem muita coisa a ser dita ainda do Carlos. E eu realmente fui privilegiado em viver o dia a dia ali com a família. Ficava encontrando o Carlos em cada um ali. E hoje estamos aqui podendo testemunhar isso também, que eu não esperava e aconteceu. Mas para finalizar esse momento, todos os lugares que eu estou passando, estou deixando uma lembrança. E o Carlos chegou no Santuário Frei Galvão para ficar. Em Divinópolis aqui vai ser o ponto de encontro com Carlos Acutis. Então vamos lá. Nós temos um presente para o santuário. Padre Christian, realmente, Carlos hoje está selando uma amizade com o Senhor. Esse menino, quando ama, ama, viu? Experiência própria. Primeiro presente, vamos trazer aqui o primeiro presente. Primeiro presente belíssimo para este santuário.
Isso. Ajuda ele para abrir, para as pessoas verem. Vamos abrir aqui agora. Abre aqui. Padre Cristian, veja que coisa linda para o seu santuário. Ele tem um suporte. O suporte está ali, aí depois o padre vai ver qual vai ser o melhor lugar. É um presente da Estela Gontijo, uma devotíssima do Carlo, amiga querida. Soube que eu estava aqui e ela, não, você padre, eu quero que o senhor dê um presente ao Santuário Frei Galvão. Está aqui o presente. Aí o senhor depois coloque onde o senhor achar melhor. Lindo, né? Vai colocar junto com a imagem. Agora, pode guardar. Agora tem um outro presente. Está dentro de um envelope que está aí em cima. Isso. Eu vou explicar para vocês. Vou explicar. Olha, todas as vezes que eu ia a Assis, no túmulo do Carlo, com Dona Antônia, tinha uns vasos plantados de flores, de roseiras. Flores lá da Itália. As pétalas caíam e não murchavam. A gente começou a recolher essas pétalas. Eu trouxe muitas quando estava sepultado no cemitério. E as pétalas não murcham. Eu trouxe uma pétala para ficar no santuário. Essa aqui tem 5 anos. Essa aqui tem 5 anos. Tem dia que ela até orvalha. Padre, das suas mãos uma das pétalas do túmulo do Carlo, quando estava em Assis. Essa tem 5 anos. E, presente do nosso apostolado, devotos de Carlo Acutis Brasil, uma relíquia de 2º grau, que vai ficar aqui também para o santuário. E, Padre Cristian, o Carlos chegou chegando. O Carlos chegou chegando. Pronto. Foi o padre mais presenteado onde eu fui, viu? Carlos vai chegando de tal forma, eu cheguei em Divinópolis, já tinha aquele quadro para ser dado de presente para cá. Olha que coisa bonita. E a pessoa, quando soube que eu estava aqui, vai entregar lá para o Frei Galvão, para o Padre Cristian. E essas relíquias, para depois o senhor colocar aí, um pequeno relicário, exposição para as pessoas, veneração. E que com certeza o nosso Frei Galvão, nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. E Carlo é um ragazzo brasiliano. Sabe por quê? Porque a devoção ao Carlo é do Brasil para a Itália. Não começou na Itália, começou no Brasil. Lá em Assis ninguém nem sabia que tinha aquele jovem sepultado lá. Sabia eu que ia todo ano lá no cemitério. Mas foi do Brasil para o mundo. E não foi por acaso que o milagre para a beatificação aconteceu no Brasil. A memória litúrgica do Carlo é 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E o Brasil ainda concentra uma grande população de jovens que precisam de referências de santidade, como o nosso beato Carlo Acutis. Que Carlo fique presente aqui em Divinópolis, nesse santuário, abençoando, intercedendo. Quem sabe, se o milagre sair daqui, acontecer algum milagre, relatem, faça chegar até o Padre Cristian, ele faz chegar até a gente manda para a apostolação. De repente pode sair o milagre para a canonização daqui, né? Por que não? De qualquer lugar do Brasil, de novo, ou do mundo. Tá bom, gente? Que Carlo interceda por todos vocês.
Esperávamos que fosse bom, mas não tanto, né? Nós iremos fazer em breve aqui atrás, depois eu vou apresentar para o senhor, a nossa sacristia. Vocês já me ouviram falar inúmeras vezes, ajuda, gente, nós não temos sacristia ainda. E eu quero fazer aqui na nossa sacristia o que eu vi na sacristia lá do Santuário de Guadalupe, em Curitiba. O senhor celebrou lá com o Manzotti. Ele tem lá um grande, né, um relicário com várias relíquias. Isso já estava na minha cabeça, no meu coração, desde que nós iríamos fazer a sacristia. Só que eu guardei no segredo do meu coração, no coração de Deus, a seguinte proposta: eu vou esperar a primeira relíquia doada, e depois dessa primeira eu busco as outras. Eu fiquei esperando para saber qual que era a primeira, e a primeira foi doada hoje, né, do beato Carlo Acutis. Então nós queremos que o Santuário Frei Galvão, além da devoção a Frei Galvão, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que seja um ponto de encontro aqui da nossa região dos devotos de Carlo Acutis, né? Que a juventude encontre aqui nele esta provocação que a santidade também é para todos. Então nós vamos ver um local aqui, não é, para aquele belo presente. Vamos colocar esta imagem também dentro, né, de talvez um recipiente de vidro, alguma coisa bonita, e vamos ver aonde nós vamos colocá-la para a devoção dos fiéis. Então agradecemos o carinho aí, tantos presentes do Padre Fábio, né? Sua presença já é um presente, deixou muitas coisas. Fiquei encabulado com a pedra de rosa de 5 anos. Parece que o senhor tirou agora, né? Isso aí é um milagre. Depois nós vamos colocar aí para vocês verem. Uma pedra bonita, viva, né? É Deus realizando o seu milagre. Eu vejo no beato Carlo Acutis um sonho realizado de João Paulo II. Ele disse várias vezes: nós queremos santos que usem calça jeans, tênis e que comam sanduíche. Ou seja, jovens que têm uma vida jovem e como jovens santos. Então, Carlo Acutis, certamente para todos nós e para os jovens é um chamado à santidade.